vamos refletir, né, sobre o que é igreja. Sabe, quando nós pensamos sobre igreja, possivelmente vem à nossa mente a ideia de um prédio, de um edifício. Às vezes, quando a gente pede para as crianças escreverem um desenho sobre igreja, possivelmente elas vão desenhar uma casinha com uma cruz em cima. Então, na nossa mente é muito comum nós associarmos igreja à ideia de um prédio. E muitas vezes também igreja à ideia de sacerdotes, de cerimônias e coisas assim. Agora, quando nós vamos para as Escrituras, nós descobrimos que a palavra igreja não significa prédio, né? Nós sabemos que no Velho Testamento Deus havia ordenado que a adoração fosse feita pelos sacerdotes, primeiro no tabernáculo e depois no templo. O tabernáculo, durante a peregrinação no deserto, era um tabernáculo móvel, e depois Deus ordenou a Salomão, né, construir o templo em Jerusalém. Mas quando nós entramos no Novo Testamento e quando nós vemos o surgimento da igreja, nós vemos que aí a ideia do templo já não é mais algo material, não é algo físico. Ainda que nos primeiros momentos em que a igreja começou a se formar lá em Jerusalém, as pessoas se reuniam no pátio do templo, mas ali já não era mais essa questão da adoração vinculada ao templo, pelo contrário. A palavra igreja, ela significa basicamente uma reunião de pessoas. E é por isso que igreja, no sentido bíblico da palavra, não é prédio. Igreja não é uma instituição, nem mesmo uma denominação. Igreja é basicamente aquelas pessoas que se reúnem em nome de Jesus e que professam a verdade do Evangelho e pregam o Evangelho. Sabe, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 42, nós vemos que todas as características da igreja eram características de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Veja o que diz Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Hoje o meu desejo aqui não é nem tanto explorar esse texto, é um texto riquíssimo, né? E talvez em outro momento a gente possa trabalhar mais. Mas hoje eu gostaria de falar a respeito, e tem muito a ver com o texto que nós lemos, sobre as 9 marcas de uma igreja bíblica, né? Uma igreja genuinamente cristã. Essa ideia das chamadas 9 marcas surgiu com um pastor americano chamado Mark Dever, e ele, depois de muito tempo estudando, pesquisando a Bíblia e procurando entender essa questão do que é uma igreja saudável, ele chegou à conclusão de que uma igreja saudável, ela tem pelo menos essas 9 características, não é? E hoje, então, eu gostaria de, ainda que rapidamente, no tempo que nós temos, de ver quais são as marcas de uma igreja sadia, não é? O que caracteriza uma comunidade de pessoas que seguem a Jesus, que servem a Jesus e que realmente estão vivendo de uma forma saudável e que estão demonstrando a realidade daquelas pessoas que realmente foram transformadas pelo poder de Deus, não é? Então, eu gostaria de mencionar estas marcas, não é? Uma delas é a pregação expositiva. É interessante a ideia, né, de pregação expositiva. Uma igreja saudável realmente tem a exposição da Bíblia, não é? E nós estamos vivendo nessa época em tantos movimentos e tantos pregadores, não é? E nem sempre nós encontramos reuniões onde nós ouvimos a explicação da Bíblia, não é? E uma das características de uma igreja saudável é que você está recebendo a instrução
da Bíblia. As pessoas baseiam os seus ensinos, as suas verdades, as suas práticas, baseiam-se naquilo que está revelado na palavra, não é? E isso segue aquilo que nós vemos no Velho Testamento. Deus disse para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. O rei Davi disse: quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. O próprio Senhor Jesus disse: a Escritura não pode falhar. E o apóstolo Paulo diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Então, nós vemos assim que essa é uma das características, não é, de uma igreja saudável. Uma igreja saudável realmente procura explicar a Bíblia, não é, e incentivar o estudo da Bíblia. E quando isso não acontece, aí a igreja se fragiliza, porque ela se torna tão vulnerável e tão suscetível a falsos ensinos, a coisas que realmente nós não vemos ensinados no Evangelho, não é? Então, aí está uma questão tão importante, né? E, em segundo lugar, uma igreja saudável, né, de acordo com Mark Dever, é uma igreja que tem uma teologia bíblica, não é? Eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade em relação a essa ideia de teologia, não é? Mas teologia é basicamente o estudo sistemático da Bíblia, é essa busca por entender tudo aquilo que Deus ensinou na sua palavra, no Velho e no Novo Testamento. Vocês percebem que teologia bíblica tem tudo a ver com pregação expositiva, porque é uma igreja que tem uma teologia bíblica, que ama a Bíblia, que procura compreender o plano de Deus, o plano da salvação, que procura levar a sério tudo aquilo que Deus revelou nos 66 livros da Bíblia, e que procura ter um entendimento a respeito do propósito de Deus, da vontade de Deus, especialmente em relação ao plano da salvação, a promessa do Messias, a vinda de Jesus, a morte de Jesus na cruz em nosso lugar, a sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, a missão da igreja. Tudo isso faz parte de uma teologia bíblica. Sabe, nós vemos tantas pessoas hoje que dizem ensinar a Bíblia, mas quando a gente vê, muitas vezes são textos citados fora de contexto e muitas vezes para justificar valores que são tão secularizados, tão terrenos, e isso é uma coisa impressionante. É por isso que uma igreja saudável é uma igreja que cultiva uma verdadeira teologia bíblica, onde todos os membros estão estudando a Bíblia, onde aqueles que pregam e que ensinam estão explicando a Bíblia. Uma terceira característica, né, de uma igreja saudável é que o Evangelho é pregado nessa reunião. Isso é, aquelas pessoas que conhecem Jesus, que amam o Senhor, vão pregar o Evangelho. Porque o próprio Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa missão é pregar o Evangelho. E isso parece ser algo tão óbvio, mas sabe, hoje em dia nós ouvimos tantas pessoas falando sobre Deus, mas nós não temos mais aquele Evangelho que nós ouvimos no ensino de Jesus, aquele Evangelho que nós vemos, né, no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas, no livro do Apocalipse. O Evangelho bíblico é o Evangelho da grandeza de Deus, do amor de Deus, da santidade de Deus, da realidade do pecado, da necessidade da salvação, do Salvador que é Jesus, e a necessidade de nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É a convicção de que realmente vai haver um julgamento final e que céu e inferno são realidades concretas. Tudo isso faz parte do Evangelho. E, infelizmente, hoje nós vemos muitas igrejas que já não pregam mais o Evangelho, acabam pregando uma mensagem de autoajuda, do bem-estar aqui e agora. E eu preciso lembrar, né, que de fato Deus nos ama e Deus quer nos abençoar, Ele quer prover para as nossas necessidades. Não existe nenhuma discussão em relação a isso. Mas quando isso se torna a essência da pregação e nós não estamos mais ouvindo o Evangelho, a partir daí nós estamos vendo o que se chama de apostasia. É quando pessoas abandonam a mensagem do Evangelho. E realmente a mensagem do Evangelho, ela é ofensiva, porque ninguém gosta de ouvir, não é, de que céu e inferno são uma realidade,
eternidade, ou que nós precisamos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos crer em Jesus, precisamos segui-lo de todo o coração, mas o próprio apóstolo Paulo diz que para alguns o evangelho é loucura, para outros é escândalo, mas quando Deus opera na mente e no coração das pessoas, o evangelho é realmente boas notícias, é a mensagem da salvação, da nova vida, é a mensagem desta transformação que nos faz viver na expectativa da eternidade. Então, uma igreja saudável, ela também prega o evangelho, a mensagem do evangelho. Uma outra característica de uma igreja saudável é a conversão. E é tão importante isso, porque hoje, por exemplo, pessoas que nascem em igrejas tradicionais dizem: eu sempre fui dessa igreja, eu nasci nessa igreja, minha mãe era dessa igreja, meu avô era dessa igreja, portanto eu também faço parte dessa igreja. Agora, nós precisamos lembrar, quando nós lemos o Evangelho de Jesus, nós descobrimos que ninguém se torna filho de Deus simplesmente por descendência, ou por tradição, ou porque a família pratica o cristianismo. A salvação, ela acontece quando pessoas se convertem, quando pessoas realmente reconhecem a sua condição de perdidos, a sua condição de culpa, de necessidade de salvação e de perdão, elas se arrependem e colocam a sua confiança em Jesus, e a partir daí começam a viver uma nova vida. Isso é conversão. E quando esta mensagem de conversão não é pregada, as pessoas começam a frequentar a igreja por outras razões. Começam a frequentar porque acham que o ambiente é agradável, porque você tem amizades, porque você tem uma programação bonita, porque você tem uma estrutura interessante. E pessoas começam a frequentar a igreja como se fosse um clube. Mas, na verdade, a igreja é formada, e deve ser formada, de pessoas convertidas. Infelizmente, hoje nós vemos um número imenso de pessoas que dizem crer em Jesus, mas vivem uma vida que contradiz totalmente a verdade do Evangelho. Vive uma vida de mentira, de impureza, de corrupção, de maldade, mas pessoas que dizem que creem em Jesus. Jesus disse: pelos frutos você conhece a árvore. Um verdadeiro convertido vai demonstrar a realidade desta transformação na sua vida. Essa é uma característica de uma igreja saudável. Outra característica, obviamente, é que uma igreja saudável também compartilha o evangelho com outras pessoas. E isso me faz lembrar de um pregador do século XIX que diz: quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Porque a partir do momento que nós dizemos que cremos em Jesus, mas nós não sentimos necessidade de compartilhar o evangelho com outras pessoas, que tipo de evangelho nós temos? Porque se nós realmente fomos salvos, nós vamos dizer como os apóstolos: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Então, a evangelização é a característica de uma igreja saudável. Quando os seus membros, eles têm o desejo de compartilhar o evangelho e de viver vidas salvas e transformadas pelo seu poder. E quando isso acontece, as pessoas o tempo todo estão movidas por compaixão e um desejo sincero de ver vidas salvas, transformadas, libertas, que possam também experimentar a mesma alegria da salvação. Então, uma igreja saudável é uma igreja que está evangelizando. Agora eu quero dizer, existe uma diferença muito grande entre evangelismo e proselitismo. Porque o proselitismo é conquistar para a nossa religião. E muitas vezes com diversos tipos de estratégias e tudo mais. Mas a evangelização é a proclamação do evangelho de Jesus. E evangelização é algo que acontece pelo poder do Espírito Santo. E quando uma pessoa realmente é tocada pelo poder de Deus, essa pessoa se arrepende e ela coloca toda a sua confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje em dia nós vemos tantas pessoas dizendo: venha para Jesus e Ele vai resolver seus problemas, venha para Jesus e você vai ser feliz, venha para Jesus e Ele vai te dar a vitória. E o fato é que isso não é pregação do Evangelho, porque a pessoa simplesmente não está sendo alertada em relação à realidade do julgamento de Deus, em relação à gravidade do pecado, à necessidade da salvação, à necessidade de um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira fé em Jesus. Evangelização é basicamente a proclamação do Evangelho com amor, com sensibilidade, com desejo de ver vidas transformadas. Uma outra característica de uma igreja saudável, dentro dessa perspectiva das chamadas 9 marcas, é a membresia. Interessante isso, porque a Bíblia diz que quando alguém nasce de novo, ela é inserida no corpo de Cristo. E a partir daí ela começa a experimentar essa bênção espiritual de fazer parte de um corpo vivo.
Infelizmente, hoje muitas pessoas pensam que igreja é basicamente uma reunião, uma associação de pessoas. Mas na Bíblia, a igreja é algo espiritual. Quando alguém nasce de novo, ela é inserida no corpo e a partir daí começa a experimentar a presença viva do Espírito Santo e começa a experimentar a chamada comunhão dos santos. E veja, santos não no sentido de algumas pessoas especiais que foram beatificadas na história, mas santos no sentido de pessoas que foram salvas e que estão no processo de santificação. Então, essas pessoas, elas são membros. Não é? Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Uma igreja saudável é composta de membros comprometidos, de pessoas que reconhecem o seu compromisso com Jesus e com o corpo de Cristo. Uma outra característica de uma igreja saudável é o que nós podemos chamar de disciplina. E veja bem, essa é uma confusão tão grande, não é? Às vezes há certas igrejas que dizem aplicar disciplina, mas fazem isso de uma forma tão irresponsável e trazendo tanto constrangimento e punição e sofrimento para a vida das pessoas. Na verdade, a ideia da disciplina, de acordo com os evangelhos, é ajudar as pessoas a viver a vida dentro da vontade de Deus. Mas se por alguma razão alguém toma uma decisão de desobedecer a Deus, ela precisa de um cuidado, ela precisa de ser orientada, aconselhada, exortada, abandonar o pecado e voltar-se à comunhão com Deus, e isso deve ser feito com amor, com compaixão e o desejo da restauração. Porque o próprio Jesus disse que existe uma situação de conflito na igreja, vai lá e conversa com a pessoa. Se tudo se resolve ali, não precisa fazer mais nada. Mas se não se resolve, então tem que chamar uma outra pessoa. E depois, se não se resolve, daí você pode chamar um grupo maior da igreja e os oficiais, os líderes da igreja. E se depois de tudo uma pessoa se recusa a se arrepender e ela se mantém o tempo todo, né, numa atitude de desobediência, então ela não deve mais fazer parte da igreja. Porque igreja, por definição, é formada por membros comprometidos com a verdade do Evangelho. Essa é a ideia de disciplina. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo essa época em que pessoas frequentam a igreja e estão vivendo uma vida de pecado e desobediência e simplesmente não existe nenhum tipo de exortação, nenhum tipo de ajuda para que a pessoa abandone o seu pecado ou que ela possa buscar uma restauração. E quando a gente vai para o ensino bíblico, a gente vê que a disciplina, esse cuidado, esse zelo pelo bem-estar dos irmãos da igreja é um ensino bíblico. Uma outra marca também, a oitava marca, que uma igreja saudável, ela promove o discipulado. E discipulado significa que existem pessoas mais maduras na fé que estão ajudando outras pessoas a crer, ajudando outras pessoas a crescer na vida cristã. O discípulo é aquele que está pronto a receber o ensino de Jesus através dos outros discípulos. E é por isso que a ideia de que uma igreja se reúne uma vez por semana simplesmente para cantar e ouvir uma mensagem, isso não é o todo discipulado. Em parte isso acontece, né, porque o pregador, se ele está sendo fiel ao ensino bíblico, ele está ensinando a palavra de Deus, está ajudando a pessoa a crescer. Mas nós vemos no modelo de Jesus, e que Jesus trouxe para si pessoas, e caminhou com elas, e comeu com elas, e serviu o Senhor junto com essas pessoas, para que elas pudessem visualizar a obra de Deus, para que pudessem ouvir o ensino de Jesus. Então, discipulado no ensino de Jesus é algo profundamente relacional, é uma questão de você caminhar com pessoas e ajudá-las a crescer, se desenvolver, a aprender mais a palavra de Deus, a se conformar mais com o caráter de Cristo e a partir daí preparar essas pessoas para que elas também possam fazer outros discípulos. Né? Jesus mesmo disse, façam discípulos de todas as nações. Né? E o próprio apóstolo Paulo, ele levou isso tão a sério, que ele diz, olha, você deve instruir a homens fiéis, que instruam outros, porque essa é a ideia do discipulado, que pessoas estão preparadas para ajudar outras pessoas a crescer, que essas pessoas que foram ajudadas vão ajudar outras pessoas. É por isso que na igreja primitiva a igreja cresceu tão rápido, porque eles faziam um discipulado, eles ajudavam as pessoas a crescer
E sabe, para você fazer discipulado, primeiro você precisa ser um discípulo. Primeiro é necessário que você se torne alguém que ama a palavra de Deus, que ama o Senhor Jesus, que deseja crescer espiritualmente, que está fortalecendo a sua vida espiritual através da meditação nas Escrituras, através da oração. É alguém que compreende o Evangelho, alguém que está o tempo todo se aprofundando na verdade da palavra de Deus e a partir daí está em condições de trazer para perto pessoas que vão também receber essa instrução. E finalmente, a nona marca de uma igreja saudável é a liderança. Né? Algumas pessoas dizem que nós estamos vivendo uma crise de liderança. Infelizmente, hoje, muitas pessoas que dizem ser líderes nas igrejas acabam não demonstrando um testemunho consciente da verdade do Evangelho. É uma pena a gente ouvir tantas histórias de escândalo de líderes religiosos e a gente está vendo isso o tempo todo. Mas os verdadeiros líderes são aqueles que lideram não pela imposição da autoridade, não porque estão mandando ou porque constrangem as pessoas. O próprio Senhor Jesus disse que o maior entre vós será o menor. E a ideia do ensino de Jesus é que o líder é aquele que serve, é aquele que se coloca à disposição dos irmãos para ajudá-los a eles a atingirem a maturidade, a crescerem espiritualmente, adquirirem habilidades ministeriais para ajudar outras pessoas. Então, o líder não é aquele que chama atenção para si, não é aquele que deseja a absoluta lealdade das pessoas para si, mas é alguém que se alegra quando pessoas amam Jesus, seguem a Jesus. Não é? E como nós estamos precisando mais desses líderes, não é? Nós estamos precisando mais de pessoas que possam motivar e mover outros a adorar a Deus e servir a Deus através do exemplo. O apóstolo Pedro mesmo, ele diz, não é, que falando aos líderes da igreja, ele disse, olha, vocês não devem ser dominadores, mas modelos do rebanho, que as pessoas possam olhar para você e possam dizer, eu quero essa vida, eu quero essa comunhão com Deus, eu quero essa alegria. E quando um líder demonstra isso, ele está liderando pelo exemplo, e a partir daí motivando outras pessoas também a cumprir o propósito de Deus. Então, aí está, gente, de uma forma bastante resumida, né, chamadas 9 marcas de uma igreja saudável. Em primeiro lugar, pregação expositiva. Uma igreja saudável sempre está expondo a verdade bíblica. Em segundo lugar, teologia bíblica. Há um compromisso com a verdade de toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É uma igreja que ama o Evangelho de Jesus, da salvação em Cristo. É uma igreja que vê conversões de pessoas que abandonam o seu pecado e colocam sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma igreja que compartilha o Evangelho com outras pessoas. E ao mesmo tempo, essas pessoas que vêm, elas se tornam membros e elas assumem um compromisso radical de seguir a Jesus como verdadeiros discípulos de Cristo. E a partir daí elas estão sujeitas à autoridade da igreja estabelecida e estão juntos crescendo e ajudando uns aos outros. E quando houver necessidade de exortação, disciplina, isso vai acontecer no contexto do amor do corpo de Cristo. Aí é uma igreja saudável, uma igreja que está praticando o discipulado, ajudando outras pessoas a crescer na vida cristã, no caráter cristão, e é uma igreja que tem líderes, não é, que pelo seu exemplo, por sua vida, simplesmente estão movendo outras pessoas a cumprir o propósito de Deus. Então, gente, eu sei que isso aqui é um padrão muito elevado, eu sei que isso daqui é algo que nós devemos colocar diante de Deus. Deus tem misericórdia de nós queremos ser uma igreja saudável. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, se você não faz parte de uma igreja, procure uma igreja saudável. Se você faz parte de uma igreja, coopere com sua igreja para que cada vez mais ela almeje experimentar essas realidades, dessas marcas de uma igreja saudável. E sabe, depois de tudo, o próprio Senhor Jesus diz que Ele mesmo vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É pelo poder do Espírito Santo que vidas são salvas, são transformadas e a igreja é edificada. Mas sabe, nós precisamos na nossa sociedade, mais do que nunca, igrejas saudáveis. Igrejas onde as pessoas possam participar
e possam experimentar esta graça, essa presença, essa alegria que vem de Deus. Nós precisamos mais do que nunca, como oásis no meio desse deserto, onde as pessoas possam matar a sua sede e elas possam descobrir a verdade do Evangelho. Nós precisamos mais do que nunca igrejas que deem o testemunho do Evangelho e através da vida dos seus membros possam demonstrar que realmente Jesus transforma. Eu sei que isso é um desafio grande, eu sei que em todas as igrejas vai existir pessoas que nunca passaram por uma experiência de transformação. Eu sei que muitas pessoas que dizem professar a sua fé não levam a sério aquilo que Jesus disse: pelos frutos você conhece a árvore. Mas ainda assim, apesar de tantas falhas, apesar de tantas limitações, é através da igreja que o nome de Deus é glorificado. E entenda, a igreja não é, em primeiro lugar, instituição, denominação, prédio, é o povo de Deus, povo que ama o Senhor, que crê em Jesus e que está comprometido com a verdade do Evangelho. Então que você possa dizer: eu também quero fazer parte da igreja. Eu também quero ajudar a minha igreja a ser cada vez mais saudável. Que você possa buscar isso de todo o coração na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.